Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso de alfabetização. Eu sou a professora Mariana, vou conversar com vocês hoje sobre o assunto leitura e análise de textos informativos. Esta é a parte 2, a parte 1 está disponível aqui para vocês. Não esqueçam de assistir, também é possível vocês baixarem o nosso material aqui na descrição. Então hoje eu trago alguns gêneros de textos informativos. Na aula da parte 1, eu falei sobre a estrutura e análise de textos informativos, mais especificamente analisando um texto, uma reportagem de site. Nessa aula aqui eu trago alguns outros tipos de textos informativos para que vocês tenham um pouco mais de acesso também a esses outros gêneros. Então, comentando com vocês novamente, durante muito tempo, os textos informativos estavam disponíveis em jornais e revistas, certo? Porém, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, hoje a gente tem acesso a muitos textos informativos através da internet. Então, vamos conversar aqui sobre avisos. É um texto informativo, é um tipo de texto informativo, e percebam o quanto ele é curtinho, certo? Ele tem um caráter mais direto, assim, não é dando tantas explicações, porque o intuito do aviso é justamente fazer com que a pessoa tenha aquela informação rápida, de forma rápida e prática. Então, um aviso é um texto mais direto. Analisando aqui, aviso. É permitido o consumo de bebidas alcoólicas nessa área. Também é muito importante a gente ver as imagens presentes nos avisos, né? Aqui não tem aquela barra fechando aqui, então a gente sabe que é permitido. Outro aviso aqui, elevador quebrado. Muito importante esse aviso, né, gente? Então, um aviso rápido e curto e direto. Aí tem esses dois outros avisos aqui, a gente vai analisar um deles. Olha só, aviso. Informamos que nesta terça-feira, 29 de maio de 2018, as aulas continuarão suspensas. E percebam a caracterização aqui desses suspensas, está escrito em vermelho e em letra maiúscula, justamente para chamar a atenção, mostrar aqui que não tem aula, para que a pessoa entre em contato direto com essa informação, direto que é um aviso, para que acesse essa informação de forma rápida. E que a Prefeitura está buscando, junto ao fornecedor de combustíveis, solução para abastecer a frota de veículos e transporte escolar assim que retomar as atividades o mais breve possível. Pedimos aos pais, alunos e professores que fiquem atentos aos avisos. Tá? Então, é um aviso rápido, mostra que está buscando soluções para resolver o problema e faz um pedido. Então aqui a gente tem outro aviso, só para a gente ver mais um. Em virtude da participação em capacitação dos servidores que ocorrerá em São Paulo, reitoria, as coordenadorias de registro escolar, CRE, e apoio ao ensino, CAI, estarão fechadas nos dias 17, 18 e 19, retomando as atividades normais em 20/4. Agradecemos a compreensão. Bom, aviso então escrito em vermelho, bem grande, para que as pessoas saibam que isso é um aviso, chame a atenção para que elas leiam, certo? Então, lembrando, o aviso é algo rápido, prático, mostrando ali algo que é necessário que as pessoas saibam. Então, aqui a gente tem uma reportagem, certo? É um outro texto informativo. Uma reportagem pode ser de jornal, eu peguei na internet, mas ela pode ser uma reportagem de jornal, tem toda a estrutura de reportagem de jornal, ela não tem hiperlink, que é aquilo que eu comentei com vocês, aquele sitezinho dentro de um link que é possível clicar e acessar outro site, né, que relaciona um site a outro, ela não tem, ela tem um texto corrido e uma imagem, e um título, né? Então, é possível que essa seja uma reportagem de jornal físico. O que diz a reportagem? A oportunidade em meio à crise. Jovens abrem empresa para a administração de condomínios.
Aí aqui, nesse texto, tem alguns parágrafos, né? Tem mais de 5 parágrafos. No início dos parágrafos, eu não vou ler todo o texto com vocês, mas o texto também está disponível no nosso material para vocês mesmos analisarem, tem algumas perguntas sobre o texto. Então aqui no início vai falar sobre a crise, depois vai falar sobre o que fizeram os empreendedores, como eles fizeram, qual foi o percurso deles. Tem uma fala deles aqui, entre aspas, tem uma foto deles aqui com a identificação deles e falando o que eles são. Bom, então, uma reportagem, tá? Como eu já falei para vocês em alguns vídeos, uma reportagem, ela mostra o contexto, mostra o conteúdo, o que ela quer dizer, né? O que aconteceu nesse contexto, que contexto era esse? A crise. O que aconteceu nesse contexto? Alguns empreendedores, enfim, conseguiram fazer alguma coisa em meio à crise, alguma coisa produtiva em meio à crise. Em geral, quando a reportagem fala de alguém, ela traz, entre aspas, a fala dessa pessoa, certo? Então aqui está fazendo uma reportagem sobre esses 2 rapazes empreendedores. Outra reportagem aqui, essa aqui já dá para ver que é uma reportagem, enfim, também pode ser uma reportagem de jornal físico. Essa aqui é mais uma divulgação, percebam? É uma reportagem que vai falar sobre pensar a literatura, sobre uma jornalista que vai lançar um livro. E aí, aqui embaixo da foto da jornalista, que é a pessoa que lançou o livro, está escrito o que, onde, quando e quanto. Então, é para divulgar esse lançamento do livro, certo? Então, se trata de um evento, se trata de uma obra literária e aqui está mostrando as informações principais para as pessoas que quiserem acessar esse lugar, esse evento, esse livro. Outros tipos de textos informativos, então. Daí a gente tem também enciclopédias e livros didáticos. O que é isso? Então, o livro didático é aquele livro que a gente utiliza na escola. Ele tem um caráter pedagógico. O objetivo do livro didático é transmitir conhecimento e propor a prática do que se aprende. Então, um livro didático, ele tem muitos textos informativos dentro dele. Um livro didático, ele pode ser de diversos conteúdos. Pode ser de português, de matemática, de história, geografia, de biologia, de química. O livro didático, então, é um livro que vai nos mostrar aquele conteúdo a partir de textos explicativos, certo? De textos informativos e de perguntas sobre aquele texto, exercício para que se coloque em prática aquela aprendizagem, certo? É muito importante também lembrar que dentro do livro didático existem textos que circulam no mundo, textos de jornais, de revistas, poemas, enfim. Mas quando o texto é para explicar algum conteúdo, enfim, se chama texto informativo. Pode também ter reportagens, notícias dentro dos livros didáticos, também é possível. Já uma enciclopédia, então, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, no mundo de hoje, não é tão comum estudar a partir de enciclopédias, mas durante muitos anos era uma grande fonte de busca, eram as enciclopédias, antes da existência do Google, do site de busca, por exemplo. Então, a enciclopédia é uma coletânea de textos bastante numerosos, cujo objetivo principal é descrever o melhor possível o estado atual do conhecimento humano. Então, aqui, um exemplo de uma enciclopédia sobre diversos temas. Aqui, um exemplo sobre livros didáticos. E mais um texto informativo, então. Aí a gente tem verbete de dicionário. O que é um verbete de dicionário? Verbete de dicionário é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Então, o verbete de dicionário é quando a gente vai procurar uma palavra no dicionário e vem aquele significado. Aí eu trouxe aqui uma palavra que eu pesquisei e trouxe aqui o significado para vocês. Muito importante a gente ver que quando a gente digita a palavra ou procura no dicionário a palavra,
já vem ao lado a sua classe gramatical. Classes gramaticais é um conteúdo aqui das nossas aulas, só revisar. Aí, abaixo disso, tem todas as suas significações, que, dependendo do contexto, pode ser uma ou outra. Então, conhecimento, aí tem aqui primeiro, entendimento sobre algo, saber, conhecimento de leis. Ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Ação de dominar uma ciência, uma arte, um método, um procedimento, e por aí vai. Certo, gente? Então, isso aqui é um verbete de dicionário, um texto informativo. Está nos informando o que significa a palavra conhecimento. Outra palavra que pesquisei, então, também um substantivo masculino, aprendizado. Ação, processo, efeito ou consequência de aprender, aprendizagem. A duração do processo de aprender, aprendizagem. O exercício inicial sobre aquilo que se conseguiu aprender, experiência ou prática, enfim. Bom, então aqui também outro verbete de dicionário nos explicando então o que é aprendizado, também um texto informativo. Bom, então, obrigado por terem assistido essa aula, espero que tenham gostado. Assistam todas as nossas aulas, estão disponíveis para vocês. Se necessário também, é muito importante que vocês baixem o nosso material para continuar os estudos de vocês. Agradeço mais uma vez e bons estudos. Até a próxima!